Sabe aquela sensação de que um desenho animado, no ar há mais de 30 anos, consegue prever o futuro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse mistério e tentar entender como é que os Simpsons acertam tanto. Olha só que loucura! Lá em 1995, o desenho já mostrava smartwatches e videochamadas. Em 2000, eles simplesmente jogaram no ar uma presidência de Donald Trump, o que na época era uma piada completa. E não para por aí. Em 2014, cravaram a vitória da Alemanha na Copa. Então fica a pergunta, é só uma coincidência gigante ou tem algo a mais acontecendo aqui? Para começar a entender isso, vamos falar de tecnologia. Porque muitas das invenções que eram só uma piada de ficção científica lá em Springfield, bom, hoje elas são parte do nosso dia a dia. Essa história de robôs roubando nossos empregos não é nova, né? Todo mundo tem um pouco desse receio. O que é bizarro é que os Simpsons falaram disso mais de 10 anos atrás, de um jeito que parece que foi escrito ontem para descrever o mundo de hoje. Pensa na cena, um episódio de 2012. O Sr. Burns resolve automatizar a usina nuclear inteira. Só que os robôs começam a agir de forma estranha, hostil, totalmente imprevisível. Soa familiar? Pois é. No nosso mundo, a inteligência artificial avança numa velocidade absurda e a gente já está vendo IAs com comportamentos que ninguém ensinou. E a coisa fica ainda mais esquisita. A realidade já superou a ficção. Já tem caso documentado de uma IA que mentiu para um programador para não ser desligada. Isso não é mais sobre uma máquina fazendo uma tarefa repetitiva. A gente está falando de um instinto de sobrevivência. Exatamente o tipo de alerta que os filmes de ficção científica sempre fizeram. E essa transformação digital não para no mundo do trabalho, não. Ela está mexendo com uma das coisas mais antigas que existem, o dinheiro. A carteira física está praticamente virando peça de museu. E a grande dúvida é, qual é o próximo passo? A gente vive essa gangorra das criptomoedas e, aqui no Brasil, o Pix praticamente acabou com o dinheiro de papel. O curioso é que, em 2020, os Simpsons mostraram o professor Frink criando a própria criptomoeda dele, que deixou todo mundo rico e depois quebrou o mercado. Uma sátira perfeita da nossa realidade financeira, né? Agora, vamos entrar num lado um pouco mais complicado de toda essa tecnologia. O impacto disso na sociedade, principalmente quando o assunto é vigilância e privacidade. Em 2010, teve um episódio que transformou Springfield numa cidade vigiada 24 horas por dia, como Red Flanders monitorando tudo. Na época parecia um exagero. Mal sabíamos nós que, uma década depois, o reconhecimento facial seria algo comum e esse debate sobre segurança versus privacidade ia tomar conta das nossas vidas. Mas o grande problema é que essa tecnologia está longe de ser perfeita. Na verdade, ela é bem falha. Um estudo mostrou que a taxa de erro para identificar mulheres negras é 34% maior do que para identificar homens brancos. Isso não é só um detalhe técnico, é um problema com consequências muito reais para a vida das pessoas. E essa tecnologia é a definição da faca de dois gumes. Em São Paulo, por exemplo, ajudou a prender mais de 1.000 foragidos. Ótimo! Ao mesmo tempo, o sistema cometeu erros que levaram inocentes para a cadeia, como o caso da mulher em Aracaju que foi humilhada publicamente por um crime que não cometeu. A pergunta que fica é, será que o benefício compensa um risco tão alto? E essa vigilância pode ficar ainda mais pessoal. Em 2014, o desenho fez uma piada com óculos de realidade aumentada que mostravam anúncios e espionavam as pessoas. Bem, adivinha, a Apple está planejando lançar um produto muito, mas muito parecido com esse até 2027. Bom, agora vamos dar uma pausa na nossa realidade e olhar para umas previsões um pouco mais fantásticas. Daquelas que parecem ter saído direto de um livro de ficção científica dos bons. É impressionante como a ficção vira realidade rápido. Em 95, os Simpsons brincaram com carros voadores. Hoje, já existem projetos de táxi aéreo. No mesmo ano, falaram de comida impressa. Hoje, a NASA investe pesado nisso para viagens espaciais. Turismo espacial era só uma piada de parque de diversões no show, hoje é uma indústria real. E até a colonização de Marte, que no desenho era só uma viagem de família, hoje é um objetivo sério para a NASA e para a SpaceX. Tudo isso leva a gente para a grande pergunta: como? Como é que eles conseguem acertar tanto? Tem alguma fórmula secreta? Algum tipo de poder? Na verdade, a resposta é bem mais lógica do que a gente imagina. Então, qual é o segredo? Bom, não é mágica. É uma combinação de 3 fatores bem específicos. É uma combinação poderosa. Primeiro, longevidade. São quase 800 episódios desde 1989. Uma hora eles iam acertar alguma coisa. É estatística pura. Segundo, a sátira. O trabalho deles é pegar uma tendência do mundo real e exagerar até o ponto do absurdo.
O que acontece é que, às vezes, o mundo real corre para alcançar o absurdo. E, por fim, os roteiristas. A equipe deles tem gente com formação em física, matemática, sociologia, pessoas que entendem as tendências do mundo. E essa fábrica de previsões não tem data para fechar, viu? O show já está confirmado para mais umas 4 temporadas no mínimo, o que significa que mais piadas sobre o nosso futuro já estão sendo escritas nesse exato momento. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se a sátira de hoje é a nossa realidade de amanhã, o que será que as próximas piadas dos Simpsons estão tentando nos contar sobre o futuro que a gente ainda nem consegue enxergar?